Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Mais uma vez, é um grande prazer, uma satisfação imensa estar entre vocês. Sempre agradecendo a esta casa a oportunidade do estudo e do trabalho. Nos foi solicitado pela casa que trouxéssemos uma reflexão acerca da esperança e da consolação. Talvez nós não tenhamos ainda tirado um tempo para fazermos uma reflexão acerca desses dois temas: consolação e esperança. Seguramente já ouvimos muito falar sobre consolar e ter esperança. Mas de que forma isto pode acontecer em nossa vida? De que forma nós podemos tratar essas duas questões no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares, nos nossos contatos conjugais, enfim, na sociedade de uma maneira geral. Muitas vezes, parece-nos que estamos aqui porque caímos de um paraquedas. Não compreendemos o porquê de estarmos aqui, reencarnados no planeta Terra. Temos, às vezes, muita dificuldade de compreender a finalidade, os propósitos, os planejamentos de estarmos aqui. E esses questionamentos que fazemos diuturnamente são questionamentos normais, naturais de todas as pessoas. Não há nenhum problema nesses questionamentos. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde vou, de onde eu vim. Estas questiúnculas, esses questionamentos naturais, ainda que fazemos pelo desconhecimento da nossa realidade como espíritos. Porque, como já nos disseram, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. E não seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Então, quando nós chegarmos à concretude, o entendimento maior de que somos espíritos imortais, criados por Deus, o dia que entendemos isso na plenitude, nós estaremos prontos para entender essas questões que nos são colocadas e que nos trazem tantas dificuldades, que nos trazem tantos questionamentos. Os questionamentos são naturais de nós que ainda não compreendemos as coisas. O aluno que não sabe a lição, ele pergunta ao professor. Então é natural. Nós ainda somos alunos, transitando por essa escola que se chama Planeta Terra. Nós buscamos entender essas duas questões com base na nossa doutrina. E descobrimos no estudo que fizemos, das obras que lemos e estudamos, que uma coisa é fundamental para nós compreendermos o sentido, o significado de consolar e o significado de ter esperança. Porque não podem essas duas palavras simplesmente estarem nas nossas bocas, sem passar pelo cérebro, pelo nosso entendimento e chegar ao nosso coração. Senão são ações
que não repercutem, são ações que não constroem com o outro. E nós descobrimos, nesse estudo que fizemos, que consolar e ter esperança é um processo de trabalho, de construção. E vimos lá no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que nós devemos conhecer a nós mesmos. Esse é o grande trabalho, e nós vamos ver no desenrolar da nossa fala o quanto importante é eu me conhecer. E nós, às vezes, temos muitas dificuldades de saber quem somos. Não é? É muito difícil, eu bem sei, nós estarmos diante do espelho da vida e querendo nos descobrir. Porque muitas das vezes, ao olhar nesse espelho da vida com serenidade, mas com realidade, eu deparo com aquela pessoa que eu não quero ser, que eu ainda tenho dificuldade de aceitar. Mas é uma realidade e é uma ação que nós devemos fazer mais hoje ou mais amanhã. A vida vai nos impor isso. Olhar nesse espelho dela, dentro da nossa realidade, para saber quem somos. Por isso a grande dificuldade de agir. Ou quando ajo, me estranho. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas como eu fui fazer isso? Como que eu fui agir desta forma? Como que eu fui pensar isso? Essa estranheza é de alguém que não se conhece. Então, conheça-te a ti mesmo é fundamental para nós adentrarmos os portais dessas duas situações, da consolação e da esperança. Nós fomos buscar uma definição no dicionário da língua portuguesa, o que realmente significa consolo e esperança. Preste atenção o que diz o dicionário. Consolo é tirar ou aliviar as mágoas ou dores sentimentais de alguém e dar tranquilidade, acalmar, suavizar o sofrimento, dar lenitivo. Isso é consolo. Nós vamos ver que na definição de consolo, toda a expressão que define consolo nos traduz uma ação. Ninguém leva lenitivo ao outro se não tiver uma ação, se não promover uma ação. Nós buscamos também no dicionário o que significa esperança. E lá está dizendo, fé, confiança em conseguir o que se deseja. Expectativa, espera. É muito interessante nós entendermos esse termo esperança. Porque muita gente, muitos de nós, falam assim, eu tenho esperança. Senta, cruza os braços e espera a coisa acontecer. Isso não é ter esperança. Isso é inatividade. Isso é passividade doentia. É muito complicado. Esperança, no sentido que nós vamos tratar hoje, vem do verbo esperançar. E não do verbo esperar. Esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, que significa dar esperança, animar, estimular, ter ou adquirir esperança. Vejam que muda. Não é mais aquela ação passiva esperando que alguma coisa aconteça. É buscar com esperança aquilo que me cabe. E aí, na definição desses dois temas, nós vamos ver que muitas vezes nós
nos equivocamos quando temos esperança ou quando queremos consolar. Nós buscamos no livro Celeiros de Bênçãos, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no título, na lição 35, serão consolados. É muito importante nós termos atenção para essa fala da Joana de Ângeles. Conhecemos a natureza espiritual, conhecemos o arcabouço espiritual de Joana de Ângeles, mas olha o que ela diz: somente a aflição resignada e confiante de pronto receberá consolo. Então a gente pensa, então não é toda situação que recebe consolo. É de uma situação aflitiva resignada. E nós voltamos a falar sobre a resignação no sentido de aceitação. Eu aceitar aquela situação, mas não ser passivo diante daquela situação. Muita gente fala assim, não, eu sou resignado. Não tem jeito mesmo. Resignação não é isso. Resignação pressupõe a aceitação do fato com a luta para modificá-lo. É a aceitação de algo que já aconteceu. Eu não tenho como resignar com algo que não aconteceu ainda. É algo que me aconteceu e que eu não vou poder mudar. Por quê? Porque já aconteceu. Então, eu sou resignado com esse fato e vou trabalhar para modificar. Modificar a mim, naquele processo, para que não volte a acontecer. E o Espírito Joana de Ângeles, ele continua: nem todos os aflitos, porém, lograrão consolação. Há os que impõem tais ou quais medidas a fim de saciar-se, que esperam este ou aquele resultado com que pensam comprazer-se. Olha, vejam aí que é uma ação voltada para si mesmo. Não é? E nós vimos que o consolo é dirigido a nós, sim, mas também ao outro. Que situam este outro fator como único pelo qual se apaziguariam. Uma ou duas únicas opções para fruírem felicidade. Entretanto, são recursos da ilicitude, quando não dos caprichos que estão sendo disciplinados pela própria aflição. E ela continua: não podem ser consolados, porquanto não aspiram a conforto e sim de esforço, triunfo e vanglória. É a ascensão do orgulho e do egoísmo. Porque muitas vezes nós tomamos uma atitude, não é no sentido de consolar, é no sentido de se vangloriar, se saciar da situação. Vejam como ela coloca a situação do consolo. É claro aqui, pela fala da Joana, de que nem todos serão consolados. Tudo é trabalho na aquisição das virtudes. Para adquirirmos essa virtude da consolação e da esperança, há que ter trabalho. E nós buscamos no livro Fonte Viva, na lição 94, algo que o Espírito Emmanuel fala que é muito interessante. A mensagem tem o título de Capacete da Esperança. Quando eu li esse texto, esse título, achei muito interessante, Capacete da Esperança. O que é que nós poderíamos deduzir desse nome, desse título que o Espírito Emmanuel deu a essa lição? Capacete da Esperança. O que significa para ele essa questão do capacete? Mas vamos ver que essa mensagem, ele está comentando uma fala do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, quando Paulo diz o seguinte: tendo por capacete
a esperança da salvação. Aí o Espírito Emmanuel comenta isso. Ele diz o seguinte: chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define convenção no traje exterior. O que ele quer dizer é que tem situações na sociedade que a pessoa usa o chapéu, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, de esforço, de defensiva. Olha o trabalho. O capacete presume isso, uma atitude de luta, de esforço. Por isso o título, capacete da esperança. Há que ter uma luta, há que ter um embate. Ora, mas essa luta, esse embate, é de quem contra quem? O Paulo já nos disse isso. Ele fez o bom combate. Ele venceu. Mas a quem? A si mesmo. Esse trabalho que nós falamos aqui não é o trabalho com o outro, é o trabalho conosco. É o trabalho da nossa reforma, da nossa melhora, que é possível acontecer através do estudo. O estudo constante das obras que nos possibilitem a compreensão, o ensinamento, para chegarmos à consciência daquilo que nós devemos modificar, daquilo que nós devemos transmudar. Vejamos então o que nos diz o mestre lionês Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Primeiro nasce a esperança, que depois se torna uma certeza inabalável, resultando no consolo das aflições. Se não há esperança, e essa esperança do verbo esperançar, nós não seremos consolados. Porque aquele que não tem esperança vai ser traduzido em revolta, em indignação. Quantas pessoas perdem a esperança justamente por isso? Ao invés de acreditar, ter essa fé que nós vimos, ao desespero, ao desequilíbrio. Diante de uma situação, ter esperança é reconhecer aquela situação. Não é cruzar os braços. É ânimo, é trabalho. Porque nós só vamos conseguir mudar uma situação trabalhando para isso. E Allan Kardec, ele continua: desta forma, o consolo se torna um sol dentro da nossa alma, dissipando toda a angústia e promovendo o recomeço como um novo dia que surge após a noite fria. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. Aparentemente pode não acontecer isso, mas na realidade nossa, nós estamos sempre nos defrontando com dificuldades. E é muito importante nós termos essa compreensão, que o Allan Kardec nos diz aqui no final. Depois de uma noite fria, o sol vai brilhar. Mas não é esta noite fria que vai nos enrijecer, que vai nos impedir, que vai nos moldar a uma atitude de inércia. É esta noite fria que nos traz o ânimo para não passar mais por uma noite fria. É a noite do trabalho de cada um de nós. Se a esperança e o consolo possuem como base a certeza, e essa certeza não se constrói sem razão, bom senso e estudos das leis naturais, o consolo real pede tempo e dedicação. Qualquer outro caminho é amparado pelo equívoco e passageiro, trazendo-nos para as mesmas aflições. Aqui o Allan Kardec nos coloca
como a Joana de Ângeles, que a falta de consolo não é uma descaridade da lei divina para conosco. A falta do consolo para as nossas aflições, nossas dores, é porque nós permanecemos na inércia. Nós nos acomodamos por uma série de circunstâncias. E Allan Kardec vem nos dizer que é esta razão, esse bom senso, esse estudo, é que vai nos fortalecer para o consolo real. Porque a consolação é para os outros também, mas também para nós. Eu me consolar é uma das coisas mais difíceis, porque é uma busca muito mais interior, nós possamos imaginar. Nessa sequência, nós buscamos no Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos futuros, uma afirmação de Kardec diz o seguinte: é necessário que expie seus erros. É uma necessidade nossa. Nós temos que expiar esses erros. Por quê? Porque a finalidade nossa é atingir a felicidade. É chegarmos à pureza de espírito. Mas nós temos que expiar esses erros. Para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre. E Deus faz que, dos esforços que a ela, a alma, empregue para conseguir, depende a sua redenção. Então nós vamos ver que não é um prêmio, é um merecimento pelo nosso esforço, pela nossa luta, pelo nosso trabalho. Quantas vezes as pessoas chegam para nós desanimadas, desacreditadas de si mesmas, envolvidas no processo de conflitos, de dores, de desafios grandes, e não está se acreditando. A misericórdia e bondade divina já foram. E nós não podemos esquecer. Deus está conosco. Agora é aquele Pai amoroso, bondoso, mas que deixa para nós o aprendizado. Nós temos que aprender. A caminhada é nossa. Então, quando a Joana de Ângeles fala daqueles que não serão consolados, justamente é o que Kardec está dizendo. É aqueles que não buscam o consolo. Ou aqueles que o buscam para a satisfação própria, de prazer, de vanglória, de conquistas, como a própria Joana de Ângeles nos disse anteriormente. E aí, nós podemos nos perguntar, e nós espíritas, como é que nós estamos lidando com essa proposta de reflexão desta noite, sobre a consolação e a esperança? Essa questão nos chamou muita atenção, porque até agora nós falamos da consolação e da esperança de uma forma generalizada, só para a nossa reflexão. Agora, algo mais direto a nós, e nós espíritas, como que nós estamos trabalhando essas duas propostas? Nós buscamos, nas palavras de Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, no capítulo 44, quando ele fala de fé, esperança e consolações. Ele faz uma referência a nós espíritas. Ele diz o seguinte: o espírita conhece e compreende a causa de seus males. Sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. O espírita sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida do além-túmulo, e que todos os que se amaram na terra
tornam a encontrar-se liberto de todas as misérias, longe dessa lutuosa moradia, que é aqui o planeta Terra. Conhece que só há separação para os maus, porque o amor une. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e céticos ignoram. Será que esta afirmação de Leon Denis é verdadeira? Dirigida aos espíritas, que conhece e compreende a causa de tudo que nos ocorre? E por que há tanto desespero, sofrimento, dor, incompreensão entre os próprios espíritas? E compartilhando esse ensinamento de Leon Denis, citado, nós acabamos de citar, o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, faz um comentário sobre a seguinte declaração do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando Paulo fala o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo nos fala que os escritos foram escritos para que nós aprendêssemos, para que nós tivéssemos o conhecimento e, por consequência, o discernimento e a consciência para nos consolarmos e que tenhamos esperança. E o Espírito Emmanuel nos diz, comentando essa passagem, a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum a todos nós. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Levantemo-nos e prossigamos. Isso é uma ação. Isso é uma atitude ativa. Convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala do estudo, do conhecimento como uma forma de nós entendermos a consolação e a esperança e a utilizarmos elas em nós, o Espírito Emmanuel vem nos dizer que ela pode ser comum a todos nós. Então não é de privilegiados, é de esforçados. É de quem luta, de quem trabalha, de quem busca. Não é presente, é conquista. Eu já disse para vocês aqui uma vez, que quando eu cheguei na doutrina espírita, algo me deixou encantado com a doutrina espírita. Porque uma das primeiras coisas que eu vi na doutrina espírita foi alguém me dizendo: a sua felicidade só depende de você. Eu fui para casa um dos homens mais felizes daquele dia. Porque eu descobri que para eu ser feliz eu não dependo de ninguém. Só dependo de mim. E a construção de nós é assim. O nosso processo de evolução, de crescimento espiritual é solitário. Eu tenho que realmente me movimentar. Eu tenho que me dirigir em busca desse melhoramento. Agora sim,
após essa minha ação de buscar essa melhora, eu me coloco ao lado do meu irmão. E aí a caminhada, sim, pode ser a 2, a 3, a um grupo. E eu necessito disso. Mas como eu digo, ninguém me fará caminhar se eu quiser permanecer sentado. Ninguém me fará andar se eu não quero caminhar. É uma decisão minha. Ser feliz é uma decisão de cada um. A felicidade não repousa em ninguém e em coisa alguma. Repousa no coração de cada um de nós. Então vocês podem perguntar, então sua esposa não te faz feliz? Não, eu sou feliz. Inclusive por tê-la como esposa. Porque se ela for a razão da minha felicidade, um dia ela vai. Um dia ela não estará mais aqui. Então eu serei infeliz? Então nós vamos ver. E foi a nossa preocupação em trazer essa reflexão no sentido que não dá para ficar sentados, a não ser me ouvindo aqui agora. Mas quando a gente fala caminhar, não é só com as pernas. Porque senão aqueles que não as tivessem não caminhariam. Caminhar é uma atitude do espírito. É um espírito que não é inativo, não é inerte, não é preguiçoso. É um espírito que é corajoso, que é ativo, que mesmo diante de todas as dificuldades que enfrenta, ele é maior do que elas. E aqui me lembrei da história de um amigo meu, lá no nosso centro, que depois de 1 ano e meio que frequentava a nossa casa, assistindo palestras quartas, sextas e domingos, um dia me procurou e falou, eu estou há 1 ano e meio aqui nesta casa, e quando aqui cheguei trazendo todo tipo de dor, de sofrimento, de problemas, e 1 ano e meio depois, os meus problemas continuam os mesmos. E eu fiquei muito triste com essa notícia. Porque então o presidente da casa, eu achei que aquela casa tivesse ajudado aquele homem a superar o mínimo daquelas dificuldades. E 1 ano e meio depois, nós não tínhamos conseguido. E aí, inconscientemente, no meu pensamento, eu perguntei, mas como? E ele foi e me respondeu, os meus problemas são os mesmos, mas hoje eu sou muito maior do que eles. Então não é uma questão, às vezes, de tirar um problema. É uma questão de nós nos colocarmos de tal maneira maior do que esse problema. Porque ele é só problema enquanto ele é maior do que a gente. A partir do momento que eu olho aqui de cima, ele está lá embaixo. Não é uma questão de pisar nele, de chutar ele. Porque nós, às vezes, temos uma preocupação muito grande de mudar os nossos defeitos, de mudar os nossos erros, mudar. Não preocupemos. O que nós temos que preocupar é em transmudar isso. Muita gente fala assim, eu não consigo ter paciência. Eu sou muito impaciente. Isso me preocupa, esqueça da impaciência e busque a virtude da paciência, porque nós só vamos deixar de ser impacientes o dia que adquirirmos a virtude da paciência. E muitas vezes nós perdemos muito tempo preocupados com o erro que cometemos, preocupados com o defeito que nós temos e não buscamos o contrário, que é o acerto e a virtude. Como nós vimos aqui, é necessário que nós diminuamos os nossos erros, os nossos equívocos. Mas como que eu vou diminuir os meus erros? Eles já foram praticados. Não os cometendo mais, fazendo o que é certo. Nós buscamos no livro O Consolador,
do Espírito Emmanuel, que ele responde à questão número 257. E essa questão número 257 trata a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude. Essa é a pergunta que foi feita na 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? O Espírito Emmanuel responde: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central. A esperança é como a luz que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Foi poético o Espírito Emmanuel nessa afirmativa, né? No Céu e Inferno, no capítulo 2, Temor da Morte, no item 10, por que os espíritas não temem a morte? Kardec afirma: já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Conforta quem? Aos espíritas. Vejam que ele começa dizendo que não é mais só ter esperança, é já ter a certeza. E ter a certeza é um produto do nosso estudo e do nosso trabalho. Eu só adquiro essa certeza, que é o saber, através do estudo e do trabalho. Sabem os espíritas que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. E aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. E aí nós poderíamos perguntar: serve essa afirmativa para nós espíritas? Nós vamos buscar agora um comentário de Allan Kardec ao capítulo 6, item 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata lá nesse capítulo do jugo leve. E diz Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nos chama a atenção essa afirmativa de Jesus. Quando ele fala a nós: vinde a mim, todos vós. Ora, ir a Jesus é uma ação, é um caminhar. Ir a Jesus é eu sair de onde eu estou e buscá-lo. Ele não falou: eu vou a vocês que estão sobrecarregados e aflitos. Ele não falou que vem a nós. Ele nos convidou a ir a Ele. Por quê? Porque a ação é de cada um de nós. Quando eu disse que ninguém vai me fazer feliz, porque a felicidade é uma conquista minha, porque eu posso estar com a minha esposa para o resto das minhas vidas e ser infeliz, porque não é uma questão dela. Muitos de nós falamos assim: fulano ou fulana me fez infeliz. Equívoco. Eu é que me senti infeliz. Muitas vezes a pessoa fala: fulano ou fulana me irritou. Não, eu é que me irritei. Eu pergunto a vocês: Jesus irritou-se com alguém ou com alguma coisa? Então, quando Cristo fala: vinde a mim, é o processo de busca. Ninguém vai a Jesus se continuar sentado. E Kardec faz o comentário sobre essa passagem do Evangelho. Diz Kardec: todos os sofrimentos
misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. Parece-nos que não é só o trabalho, nós falamos, não só o saber, né? Mas é aquilo que o Emmanuel falou acima, que a esperança é a filha direta da fé. E somente aquele que tem esperança consola. E somente aquele que consola tem a esperança. Em a confiança na justiça de Deus. Aqui o Kardec fala essas duas coisas. Nós vamos encontrar consolação se tivermos fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Fé no futuro é acreditar que nós continuamos, que a vida continua. E acreditar na justiça divina é saber que nada nos ocorre sem precisarmos, sem ser necessário. E Kardec continua, que o Cristo veio ensinar a nós, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem em todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga, quer dizer, nenhuma esperança abranda, suaviza o amargor da vida. Vejamos, um pouco mais adiante, o que nos diz o escritor e palestrante espírita Roosevelt a Tiago, em seu livro Esperança. Ele diz o seguinte: a maior evidência de que Jesus sabia da importância do consolo e da esperança para a travessia deste mundo é a sua promessa de um Consolador. Ele poderia ter usado qualquer outro tema para definir a presença do auxílio superior à humanidade, mas a definiu claramente como o Consolador, o Espírito de verdade. Sem consolo, como atravessar um mundo marcado por obstáculos e constantes provas de superação? Diz Jesus, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 14, versículos de 15 a 26. Essa frase, essa fala de Jesus foi ali, logo após ou durante a última ceia com os discípulos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Parece-nos que é o que estamos fazendo aqui hoje. E continua o Roosevelt. Importante é observar o termo estará em vós. Ele diz que o Consolador estará em vós. Ou seja, o consolo está dentro da pessoa, está dentro da criatura. O consolo é um patrimônio do Espírito. É dessa forma que entendemos que o consolo está em algumas pessoas. Aí nós vamos lembrar da Joana de Ângeles lá no começo. O consolo está em algumas pessoas e não em outras. Mas certamente pode ser adquirido por todos. E aí fica claro para nós
Por que que a Joana de Ângeles nos disse que nem todos serão consolados? Porque quando ela fala nem todos serão consolados, não é alguém que consola, é a pessoa consolar a si própria. Se ela não tem esse consolo dentro de si, se ela não compreendeu, se ela não entende o ser espiritual que ela é, se ela não entende que ela é uma criatura de Deus, que ela reúne em si todos os genes da perfectibilidade, todas as virtudes estão latentes em nós, todos os bons e grandes sentimentos estão latentes em nós, mas nós somos como aquele terreno que plantou-se aquela árvore e precisa ser regado, cuidado, trabalhado, para que frutifique, para que cresça. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e toda a criação divina é perfeita, na sua essência. Então, sim, por isso, alguns não se consolam. Por isso, alguns ainda não são capazes de se consolarem. Encerrando esse momento da nossa reflexão, o Roosevelt conclui dizendo o seguinte: a esperança é acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. É um estímulo a todos nós. Mesmo diante de uma situação tão conflituosa, tão difícil, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós temos que acreditar que é capaz. Nós temos que acreditar que somos capazes de mudar essa situação, ou qualquer situação. E concluímos com o espírito Nélio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. No final da lição 18, nós encontramos uma advertência de Jesus. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. E que Jesus, o grande mestre, o nosso guia e modelo, aquele que é a maior expressão de amor que nos foi ofertada pelo Pai Criador, nos ampare, hoje e sempre. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos ouvidos e aos corações carinhosos que nos receberam nessa noite. E que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida ou colocação, quiser fazer, perguntar para o Rui, pode perguntar. Fale agora, Carlos.